Opa, desculpa, a gente já tá fechado, Oi, eu não tinha visto que era você. Como é que você tá? Fazia um tempo que a gente não se via, hein? E, olha, eu já tava fechando, mas que bom que você voltou, porque eu tô com uma coisa na minha cabeça que eu tô querendo falar pra você desde o dia que a gente se viu pela última vez, que são os grandes diretores de 99. Você tá com um tempinho? Então vamos lá. Pra você ter uma ideia, três dos principais nomes do cinema atual lançaram seus primeiros filmes em 99. A Sofia Coppola, o Christopher Nolan e o Spike Jonze. Mas 99 não foi o ano só dos estreantes, porque também teve uma grande despedida. O Stanley Kubrick morreu apenas 4 meses antes do lançamento do De Olhos Bem Fechados, que estreou em julho nos Estados Unidos. O Cine 99 de hoje vai mostrar para você que o penúltimo ano do século XX também foi marcado pelas chegadas e pela partida de um grande diretor do cinema. E tem gente que ainda fala que 99 não foi o melhor ano da história. A década de 90 foi quente para o cinema independente. Ótimos filmes de baixo orçamento como Cães de Aluguel e também O Balconista conseguiram atingir popularidade e também um retorno considerável na bilheteria. O cinema indie estava em alta em 99 e como a gente já falou por aqui, Bruxa de Blair foi o melhor exemplo da relação custo-benefício daquele ano. O sucesso do filme comprovava que a produção alternativa era um sucesso. Por isso, aspirantes a cineastas chegavam de todos os cantos dos Estados Unidos para o festival de Sundance com seus filmes caseiros embaixo do braço. Um deles era um camarada chamado Christopher Nolan. Naquele ano, o Nolan tinha 28 para 29 anos de idade mais ou menos, e andava por aí com uma cópia do seu recém-finalizado Following. O nome no Brasil ficou esse mesmo, mas se a gente fosse traduzir ia ficar algo como Seguinte. A seguir, no seu televisor, você vai conferir o grande sucesso do jovem diretor Christopher Nolan. A seguir, Seguinte. A produção do tal Seguinte foi toda realizada na época em que Nolan morava em Londres e ainda estava terminando a sua graduação. Um dia, ele voltou para casa e encontrou a porta arrombada e tudo revirado. É bom lembrar que as casas de Londres não são parecidas com essas casas que a gente tem aqui no Brasil, com muro alto, com câmera, cerca elétrica, caco de vidro, um cachorro bravo que deixa cicatriz na gente. É simplesmente diferente. A única coisa que mantinha as pessoas distantes da sua casa era um certo pacto social de respeito ao limite da propriedade privada, que é, igualzinho ao Brasil. Nice place. Thanks. I feel a bit funny about it, since someone's been going through my stuff. It's sort of creepy. What'd they take? Books, my camera, CDs. They even took a bag from my cupboard to take it away, and that's pretty standard. Must be terrible losing all that stuff. Esse roubo à sua casa foi um estalo final para Nolan começar a escrever o Following. Antes mesmo desse estopim, ele já vinha pensando sobre como certos códigos sociais existiam para manter a individualidade das pessoas intacta. Como, por exemplo, não caminhar na rua no mesmo ritmo dos passos de um indivíduo desconhecido. O Following conta a história do jovem, um aspirante a escritor desempregado que vive seguindo pedestres em Londres a fim de conseguir um material para o seu próximo trabalho. I started to follow people. Who? Anyone first. That was the whole point. Somebody at random. Somebody who didn't know who I was. Um de seus perseguidos eventualmente confronta o jovem e o instiga a invadir um apartamento para ele descobrir coisas sobre o morador. Obviamente, isso acaba levando o jovem a um esquema criminoso pesado. Got it. I had to dump off the fucking money first. Money, bundles of fucking money. Okay. O orçamento total do Following foi algo em torno de 6 mil libras, e toda a equipe e equipamentos cabiam dentro de um táxi. Mas foi o aspecto narrativo que o filme se tornou marcante. A montagem do longa alternava entre momentos do futuro e também do passado, em um filme que é aparentemente fora de ordem. Essa técnica pode parecer meio óbvia hoje em dia, mas para o contexto tecnológico da época, esse modo de organizar os filmes não era tão comum assim. Vai lembrar que a tecnologia dessa máquina maravilhosa aqui, o VHS, permitiu ao espectador ir e voltar no filme e não ficar mais refém da programação engessada da TV. Essa autonomia permitiu aos filmes serem mais ousados em sua estrutura e na densidade das histórias, já que o espectador podia acelerar ou voltar a fita quando ele bem entendesse. Alguns filmes já tinham experimentado essa ideia de narrativa não linear. A gente pode lembrar, por exemplo, do Pulp Fiction, que foi lançado 5 anos antes e com a mesma estrutura fragmentada. É claro que o filme do Tarantino serviu como inspiração,
mas a experimentação de Nolan foi muito além. A intenção do diretor com a técnica era deixar o público tão desorientado quanto o próprio protagonista. A experiência bem-sucedida do Nolan creditou a fazer no ano seguinte o Amnésia, sua primeira grande obra-prima. E depois foi Batman e todo o resto que a gente conhece. Olha, devia ser meio difícil ser um diretor classe média que sai por aí com uma cópia do seu próprio filme na sacola, batendo de porta em porta, implorando para alguém assistir. A classe média sofre, mas em 99 esse nunca foi um problema para alguém com o sobrenome Coppola. Coppola, sobrenome de um homem chamado Francis Ford, diretor que venceu o Oscar de melhor filme em 72 com O Poderoso Chefão. Depois disso, o rapaz ficou tão aclamado que dirigiu mais 2 partes do filme sobre a família Corleone, fez Apocalipse Now e ainda o Drácula de Bram Stoker. Ao todo, são 14 indicações ao Oscar de melhor filme, melhor roteiro e melhor direção, com 5 estatuetas levadas para casa. Pois é, foi nesse berço de ouro que nasceu em 71 Sofia Coppola. Sua carreira no cinema começou quando ela era apenas um bebê e apareceu sendo batizada na famosa montagem do fim do primeiro Poderoso Chefão. No filme, ela interpretou Michael Francis Rhys, o sobrinho de Michael Corleone. Apesar de ter aparecido ainda nos outros 2 filmes da franquia, Sofia não seguiu a carreira de atriz. Na verdade, ela não sabia muito bem o que ela queria fazer da vida. Ela experimentou todas as áreas da alta cultura, desde fotografia até moda, mas ela não se encontrava. Seu caminho profissional começou a se desenhar quando, em 93, ela se apaixonou pelo livro As Virgens Suicidas. Go away, this is our tree. Girls, it's a little late. Okay, this tree is dead. Why don't you just leave it up to nature? If we left it up to nature, there'd be no trees left. That's what it's gonna be like anyway. If the boats didn't bring the fungus from Europe, none of this would have happened in the first place. Okay? O livro conta a história das curtas vidas das irmãs Lisbon, 5 garotas reservadas do subúrbio de Michigan que deixavam hipnotizados os garotos da região. Sofia, que tinha 20 e poucos anos na época, ficou arrebatada com a maneira com qual o livro abordava os mistérios da relação entre garotos e garotas. Como ela tinha sido uma adolescente poucos anos antes, Sofia ainda se relacionava diretamente com a história. Em 98, Sofia Coppola dirigiu o curta Lick the Star, um filme em preto e branco sobre um bando de garotos da 7ª série que queriam ser assassinos. Foi aí que ela começou a considerar se tornar uma diretora de cinema. Virgens Suicidas era o projeto ideal para o primeiro longa de Sofia Coppola. O problema é que os direitos do livro já tinham sido comprados por uma outra pessoa. Mesmo assim, a Sofia decidiu escrever um roteiro adaptado do livro. Seu pai, o nosso querido velho Francis, alertou que ela poderia acabar desiludida e que o trabalho de escrita muito provavelmente ia ser em vão. Só que, por sorte, o diretor que estava responsável pelo filme acabou sendo demitido do projeto. A Sofia então enviou seu roteiro para a produtora dona dos direitos e acabou contratada. Ela não tinha nem 30 anos e estava morrendo de medo. What are you doing here, honey? You're not even old enough to know how bad life gets. Obviously, Doctor. You've never been a 13-year-old girl. A produtora colocou uma grana na mão da Sofia e a deixou responsável por uma promissora atriz da época, a Kirsten Dunst. Ela já havia se destacado quando ela era ainda uma criança, em sucessos como Entrevista com o Vampiro e Jumanji. Ela estava acostumada a grandes bilheterias, e a atriz faria um filme independente pela primeira vez e não estava mais na idade e nem com vontade de interpretar personagens infantis. Para ela, o filme servia como um portfólio para provar a produtores que ela era capaz de papéis mais maduros e sexualizados no futuro. Nesse sentido, cabia a Sofia Coppola fazer com que ela funcionasse na pele da encantadora e também indiferente Lux Lisbon, que era uma grande responsabilidade. Peter, are you on the football squad? No, I play, but I'm not actually on the team. Ah, Oh, I see. not a team player. Do you like to wrestle? Só que aí, em cima da hora, um dos financiadores de Virgens Suicidas ofereceu menos dinheiro do que prometido. Então, é nesse momento que vale a pena ter um pai como Francis Ford Coppola, que tem dinheiro e já ganhou o Oscar algumas vezes. Perto do lançamento havia uma preocupação com a relação ao assunto tratado no filme. Os suicídios das irmãs Lisbon poderiam influenciar espectadores mais jovens, o que seria uma espécie de 13 Reasons Why da época. Mas Sofia sempre bateu o pé.
insistiu que o público jovem era inteligente e que merecia ter sua capacidade intelectual respeitada. No fim das contas, isso nunca foi um problema, simplesmente porque quase ninguém foi assistir o filme no cinema. Assim como outros filmes adolescentes do mesmo ano, Virgem Suicida só foi ganhar notoriedade alguns anos depois do seu lançamento. These girls make me crazy. If I could just feel one of them up just once. What? Nessa história de bem-nascidos e pobretões da classe média, quem acabou se dando bem foi um menino chamado Spike Jonze. Por acaso, na época, ele namorou por um tempo e acabou se casando com, olha só, a Sofia Coppola. Eu não tô dizendo que uma coisa tem a ver com a outra, mas entrar para a família do grande Francis Ford tornou possível que seu primeiro longa-metragem, baseado em um roteiro, vamos dizer, absurdo, doentio talvez, escrito por um homem Charlie Kaufman, saísse do papel e fosse produzido. Eu vou explicar essa história melhor. No começo dos anos 90, o roteirista Charlie Kaufman já dava provas de sua duvidosa sanidade mental, tentando emplacar umas ideias bem loucas na TV. Pra você ter uma noção, uma das ideias de série desse rapaz tinha a seguinte premissa, ouve só. Depois de quebrar a múmia em miniatura de seu companheiro de quarto, um homem decide substituir a peça por um macaco funambulista em tamanho real. Funambulista, arte circense baseada em habilidades de equilibrismo. Consiste em caminhar sobre uma corda esticada em uma posição elevada. Só para deixar bem claro, ninguém quis produzir essa história. É óbvio, né? Enquanto Kaufman ia escrevendo essas coisas loucas para TV, ele desenvolveu um roteiro de um longa-metragem chamado Quero Ser John Malkovich. Era um roteiro normal? Não era um roteiro normal. Mas pelo menos ele não precisava insistir para um canal de TV produzir esse filme. Bastava que ele encontrasse alguém tão maluco quanto ele e que topasse levar essa ideia adiante. Muito simples. Vê se você não colocaria todo o seu dinheiro da sua poupança graúda nessa história. Um agitado manipulador de marionetes obrigado a trabalhar no 7º andar em meio de uma companhia misteriosa descobre um portal que dá acesso à cabeça do ator John Malkovich e cobra R$200 para qualquer pessoa que queira viver dentro do ator por 15 minutos. Good afternoon, sir. Tá, pode parecer um pouco interessante? Pode parecer um pouco interessante. O próprio Kaufman dizia que as pessoas para quem ele entregava o roteiro, que estava escrito desde 1994, se divertiam muito com a história. Mesmo assim, ninguém estava interessado em produzir o filme. Tudo levava a crer que o destino do roteiro era a lata do lixo, mas aí a obra chegou nas mãos daquele cara que a gente falou ali atrás, o Spike Jonze. O nome verdadeiro do Spike Jonze é Adam Spiegel. Ele cresceu no meio da cultura do skate que foi muito retratada nos filmes independentes dos anos 90. O Spike se mudou para a Califórnia para estudar artes visuais e lá ele se tornou um famoso diretor de videoclipes. Só para você ter uma noção, ele foi responsável por Da Funk do Daft Punk, It's All So Quiet da Bjork e Praise You do Fatboy Slim. Esse último ele dirigiu, olha só, com Roman Coppola, outro filho do Francis Ford Coppola e irmão da Sofia Coppola. Olha só o rapaz. Quando o Spike Jonze leu o roteiro do Charlie Kaufman, ele ficou encantado e quis muito dirigir o filme. O problema é que o Kaufman não fazia ideia de quem era o Spike Jonze e também não estava exatamente imerso na comunidade da MTV. Mas pelo menos tinha uma pessoa no mundo que estava disposta a levar o projeto para frente. Junto com o amigo Michael Stipe, o vocalista do R.E.M., eles apresentaram o projeto na produtora New Line Cinema e ouviram o seguinte do produtor: Quero Ser John Malkovich? Por que um filme não chama Quero Ser Tom Cruise? O Tom Cruise era um dos mais valiosos atores de Hollywood na época e dificilmente ia embarcar nessa canoa furada. Mas também não ia ser fácil convencer o John Malkovich a se meter nessa empreitada. Naquela época, o Malkovich já era um ator respeitado, mas não chegava a ser alguém que enchia a sala só por ser uma estrela do filme.
ele já tinha feito filmes significativos, como Ligações Perigosas, de 88, e foi indicado ao Oscar pelo seu papel em Na Linha de Fogo, de 93. Pro Kaufman, ele era a celebridade ideal para ter sua mente invadida no filme, já que ele era, abre aspas, bem conhecido, mas irreconhecível, fecha aspas. Hey, say, ain't you that actor guy? Yes. Yeah, John, John, don't tell me, Mapplethorpe? Malkovich. Malkovich. Right, okay. Faltava só convencer o John Malkovich a fazer o filme. O ator recebeu o roteiro, adorou a escrita do Charlie Kaufman, mas nunca imaginou que alguém poderia ser idiota o suficiente para colocar um tostão naquele filme. Sem o Malkovich, toda a ideia do filme ia por água abaixo. Ele precisava ser convencido. E adivinha o que o Spike Jonze fez? Lembra lá atrás que eu falei que ele era casado com a Sofia Coppola? Então, ele ligou pro sogro dele, o Francis Ford, que ligou pro John Malkovich. E aí, tudo resolveu. No meio de tantos filmes incríveis de 99, era difícil que Quero Ser John Malkovich ganhasse alguma notoriedade entre os críticos. Mas o tema do filme tocava em algo que estava muito em pauta na sociedade da época, que era essa coisa de querer se tornar outra pessoa. Aquele ano também ficou marcado pela divulgação do jogo The Sims, que seria lançado no ano seguinte. No jogo, você controla a vida de uma pessoa como uma realidade paralela, onde você constrói casa, constitui família, arruma um outro emprego. Ou seja, você vive uma vida virtual. O tema e a ousadia do filme chamaram a atenção do famoso crítico Roger Ebert, que colocou Quero Ser John Malkovich no topo da lista de melhores filmes do ano e projetou o Spike Jonze como o próximo grande nome do cinema. O diretor ainda realizou filmes como Adaptação, Onde Vivem os Monstros e Ela, e segue por aí sempre na piração. I want to do it then. Of course. Right this way, Mr. Malkovich. Compliments of the house. Malkovich. Malkovich, Malkovich. Malkovich, Malkovich. Malkovich, Malkovich, Malkovich. Malkovich, Malkovich. Malkovich. Mas 99 não foi só dos debutantes. A despedida mais marcante do cinema naquele ano foi Stanley Kubrick, que colocou de olhos bem fechados nos cinemas depois de 12 anos sem lançar nada. Diferente dos outros diretores que a gente falou até agora, o Stanley Kubrick não precisava ser apadrinhado por ninguém. Sua carreira de sucesso havia começado em 53 com Medo e Desejo, mas foi a partir de 56 que o Kubrick se tornou uma lenda em Hollywood, quando o grande golpe apareceu nas telonas dos Estados Unidos. Nos 12 anos seguintes, o Kubrick lançaria outras 5 obras-primas de sucesso: Glória Feita de Sangue, Spartacus, Lolita, Doutor Fantástico e 2001, Uma Odisseia no Espaço, que talvez tenha sido seu maior legado para a sétima arte. Naquele ano, Kubrick já flertava com um romance austríaco dos anos 20 chamado Breve Romance de Sonho. O livro conta a história de um marido e sua mulher que confessam um para o outro suas fantasias sexuais proibidas. Era a ideia seminal para a criação de Olhos Bem Fechados. Desde aquele ano, o diretor já pensava em adaptar o romance, mas acabou distraído com as produções de Laranja Mecânica, Barry Lyndon, O Iluminado e Nascido para Matar. Ou seja, 4 filmes magistrais que o obrigaram a adiar o projeto. Foi só em 94 que Kubrick conseguiu escrever o roteiro adaptado do romance austríaco, que agora se passava em Nova York na atualidade. A história do filme seria sobre o médico Bill Harford, que vive com sua mulher Alice e a filha pequena em Manhattan. Quando vão para uma festa, os dois flertam com outras pessoas e Alice confessa suas fantasias sexuais extraconjugais para o marido, o que o coloca em uma paranoia e o leva a frequentar uma festa de orgias. Tom Cruise foi o primeiro nome a ser levantado pelos produtores da Warner para fazer o papel do médico. O problema é que o ator de Missão Impossível era um dos maiores cachês do cinema naquela época. Kubrick relutou a indicação dizendo que estrelas de cinema têm opiniões demais. Mas quando Tom Cruise foi chamado para conversar sobre o possível papel no filme, ele pegou um helicóptero, cancelou sua agenda e foi se encontrar com o diretor. Na conversa, o Stanley e o Tom perceberam que tinham várias coisas em comum e se tornaram muito próximos. A intimidade deu abertura para o Tom Cruise sugerir que Nicole Kidman, sua esposa na época, ficasse com o papel de Alice. Não deu outra.
O casal mais famoso de Hollywood acabou se tornando protagonista do derradeiro filme de Stanley Kubrick. You've never been jealous about me, have you? No, I haven't. And why haven't you ever been jealous about me? Well, I don't know, Alice. Maybe because you're my wife. Maybe because you're the mother of my child. And I know you would never be unfaithful to me. Mas tinha um problema. As filmagens tomaram meses e meses da atribulada agenda do super casal. Eram várias interrupções e os intervalos para feriados, o que deixou os atores muito frustrados. Algumas produções gigantescas estavam correndo em paralelo, e uma continuação de Missão Impossível precisou ser adiada em 2 anos por conta dessas filmagens. A demora foi tanta que o Tom Cruise precisou, com todo o respeito e cuidado do mundo, chegar para o Kubrick e perguntar se havia alguma estimativa de data para o fim das filmagens. Quando o filme foi finalmente finalizado, havia um burburinho enorme entre os fãs especulando sobre qual seria a história do novo filme do diretor. É bom lembrar que em uma época sem internet de banda larga e com pouco acesso, havia pouca coisa vazada. A única frase divulgada a respeito do De Olhos Bem Fechados era que o filme era uma história de ciúme e obsessão sexual. Pra você ter uma noção, o ciclo de pessoas que tinham permissão para acompanhar os processos finais do filme era muito restrito. O Tom Cruise e a Nicole Kidman conseguiram se infiltrar no grupo quase 2 anos e meio depois do início das filmagens. A expectativa geral era de que o filme, ao ser lançado, seria no mínimo controverso, e não deu outra. Get undressed. Get undressed? Remove your clothes. Havia de fato muitas cenas de sexo intenso e nudez frontal, tanto que a preocupação com a classificação indicativa rondava os bastidores. Os produtores temiam que a perda significativa de bilheteria com a restrição de espectadores mais jovens. A única alternativa à censura 18 anos foi incluir digitalmente algumas figuras vestidas com mantos e capuz durante as orgias. A expectativa em torno do filme era muito grande. No entanto, de acordo com a reação do público depois das sessões, o clima era só de decepção. Só que o clima das críticas foi bem contido. Afinal, apenas 4 meses antes do lançamento, Stanley Kubrick faleceu. Logo depois de assistir o filme, o Steven Soderbergh, um diretor que se projetou com um filme independente Sexo, Mentiras e Videotapes, que foi lançado em 89, falou o seguinte: "Eu fiquei feliz que ele escolheu falar de algo muito difícil, sobre o que deve ou não ser dito durante um casamento. Mas eu não consegui me relacionar com as questões enfrentadas pelo personagem do Tom Cruise. Ele não parecia viver em um mundo real." No fim das contas, apesar de polêmico, o filme ainda é considerado um dos grandes trabalhos do diretor. I am ready to redeem him. Are you sure you understand what you're taking upon yourself in doing this? Yes. What is going to happen to that woman? No one can change her fate now. When a promise has been made here, there is no turning back. Olha, eu falei de um monte de filme pra você, eu não vou ter nada pra você levar, mas... Olha, o que você acha do Iluminado? É um clássico do Stanley Kubrick, ele é muito bom, muito bom. Tem também o Conner. Conner, que também é um clássico do John Malkovich, a gente falou aqui dele. O que você acha? Quer que eu recomende mais alguma coisa? A gente vai fechar a locadora por enquanto, mas daqui a pouco a gente abre de novo. Fica ligado.